Estamos aqui para mais um estudo da nossa série Vivemos no Tempo do Fim? E hoje teremos mais um estudo muito importante. A cada semana estudamos um assunto, estudamos então sobre temas voltados sobre sinais da volta de Jesus. Você está se preparando para a volta de Jesus? Assista aos estudos que foram postados semanalmente, compartilhe também com amigos para que possam ter acesso a esses conteúdos tão importantes para a nossa preparação. Na última semana, o estudo foi sobre as pestes. Estamos vivendo talvez uma das maiores pandemias e é um assunto completamente atual. E para o dia de hoje, temos a oportunidade de termos conosco uma pessoa já conhecida de vocês. Temos aqui o nosso missionário Jonas Damasceno, que sempre está presente nos devocionais, também nos estudos anteriores. E hoje terá a oportunidade de trazer um assunto importante que é sobre os terremotos. Eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo da Palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 24, os versículos 6 e 7. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Vemos aqui então registrados aqui alguns sinais. Então falamos aqui sobre as pestes, inclusive foi o nosso último estudo, e aqui mostra também os terremotos como um dos sinais da volta de Jesus. Nós vamos concentrar o nosso estudo de hoje neste ponto, terremotos. E nós gostaríamos de saber então, do nosso missionário, dentre vários terremotos que já ocorreram, sabemos que a Terra já registraram vários terremotos, alguns desses terremotos têm alguma ligação com a profecia? Bom, vamos lá, Tiago, estudar um pouco mais da Palavra de Deus. E essa pergunta é importante, porque quando nós falamos sobre terremotos, nós estamos falando de fatos, entre aspas, comuns, Então, teve um terremoto no Japão, teve outro lá num outro país, na Rússia e tal. Mas e aí, quais deles, como é a pergunta, tem alguma ligação com a profecia? Bom, antes de apresentar aqui o primeiro terremoto que tem uma ligação direta com a palavra profética, confirmando que Jesus está voltando, eu quero ler mais um texto bíblico. O Tiago acabou de ler aqui com a gente, Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Aqui Jesus disse, no finalzinho do verso 7, sobre os terremotos em vários lugares. Mas tem um outro texto, se você tiver com a sua Bíblia na sua casa, você deve conferir esse texto bíblico, que é Apocalipse, capítulo 6 e o verso 12. Aqui nesse versículo, nós temos mais uma menção de terremotos como sinais da volta de Jesus. E o texto bíblico ele diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Então, aqui o profeta João, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que quando abriu o sexto selo, houve um grande tremor de terra. Bom, e aqui nós temos uma sequência de eventos. João fala que houve um grande tremor de terra, depois o sol escureceu-se e tornou-se negro, o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E aqui nós temos uma informação importante, que é com relação ao escurecimento do sol e da lua, Tiago, e queridos internautas, e a questão da lua. Então veja bem, alguém que está ouvindo esse texto bíblico agora pode pensar, esse terremoto ainda não aconteceu. Por quê? Porque o sol não escureceu ainda, a lua não escureceu, como a profecia diz. Bom, e para surpresa de todos, esses fatos já aconteceram. Mas aí você pode perguntar, mas como que o sol está brilhando, sendo que está falando que ele vai ficar escuro? Bom, se o planeta Terra ficasse totalmente sem a luz solar, nós morreríamos
comidos pelas bactérias, né? As bactérias iam infestar esse mundo e todos nós iríamos morrer doentes em poucas semanas. Então esse sinal, ele é um sinal que ele acontece e ele pode se repetir. Isso daqui não é o tema do assunto de hoje, né? Mas por que eu estou dando essa explicação? Porque depois desse terremoto que nós vamos falar agora, esse fato do escurecimento do Sol e da Lua aconteceram. Então nós temos uma ligação profética aqui. Não sei se todos entenderam, o Thiago também está aqui, né, comigo. Ou seja, se aconteceu um terremoto de grande magnitude, como fala aqui, né? E houve um grande tremor de terra. E depois, poucos anos depois, o Sol escureceu. Peraí, está de acordo com a Bíblia. A palavra de Deus não falha. Então, aqui nós temos uma ligação evidente de que esse terremoto, ele realmente ele tem ligação profética, porque na sequência houve o sinal do escurecimento do Sol. Isso já aconteceu uma vez. Pode acontecer de novo, né? Amanhã ou depois pode acontecer de novo. E não vai ficar sem sol, é claro, né? Seria aí um dia ou dois, né? Sem a luz do sol, mas seria mais uma evidência. E eu estou dizendo que se Jesus viesse hoje, esses sinais já teriam cumprido. No entanto, existem outros que estão se repetindo, ou seja, os sinais da volta de Jesus, eles se repetem. E com mais intensidade à medida que esse dia vai chegando. À medida que o dia da volta de Jesus ele vai se aproximando, esses sinais eles vão se repetindo com mais frequência. Então, pode ser desse sinal do Sol repetir? Pode. Se também não repetir, Jesus voltar, o sinal já se cumpriu. Eu estou só explicando isso aqui para vocês entenderem que esse terremoto ele realmente tem ligação profética, porque ele tem uma sequência, e essa sequência já se cumpriu em partes, né? Como essa daqui. Mas vamos lá, né, Thiago? Vamos explicar para todo mundo aí que terremoto é esse. Então, pessoal, nós estamos falando hoje do terremoto de Lisboa, que aconteceu em Lisboa, capital de Portugal, que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. Então, esse terremoto, que aconteceu já há muitos anos, né, 1755, ele foi um marco, como diz a Bíblia e como diz a história. A história confirma que o terremoto de Lisboa foi realmente um terremoto que causou um espanto. Ou seja, existem livros e artigos e muitos artigos escritos sobre o terremoto de Lisboa. Por quê? Porque ele causou, vamos dizer assim, um susto no mundo, né? No mundo. Mesmo que, vamos dizer assim, né, foi o epicentro dele, né, a parte onde ele mais causou danos foi na cidade de Lisboa. Bom, e aí eu quero deixar aqui já uma dica para vocês que estão nos assistindo, lerem, se vocês quiserem ler alguma coisa sobre esse evento, no site do UOL, tem uma página deles dentro do site chamado Aventuras na História. E aí você digita lá, Lisboa vem abaixo. Quando você digitar, vai aparecer um artigo que tem quase 2 anos. Foi final 1º de novembro de 2018. Eles publicaram um artigo explicando sobre esse terremoto. Aqui nós não temos tempo para trazer todos os detalhes sobre o terremoto de Lisboa. Mas fica evidente sim, quando você lê o artigo, que foi algo tremendo, né? Algo tremendo. Bom, esse terremoto de Lisboa, para vocês conhecerem um pouquinho agora do que foi esse 1º de novembro de 1755, que foi ali, na verdade, um feriado religioso, que é o dia 1º de novembro. Se lembra, Thiago, que feriado é esse? Dia de Todos os Santos? Dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos. O pessoal até brinca que é o dia do homem, né? Dia de Todos os Santos. Não, mas dia do homem, o pessoal comenta que é dia 1º de maio, né? De trabalho. Dia do trabalho. Mas vamos lá, pessoal, focando aqui na palavra de Deus, esse terremoto, se ele provocou consternação de sobra em Portugal, a tragédia também impressionou vizinhos europeus. O terremoto de Lisboa, olha só que interessante, o que eu estou lendo aqui são trechos desse artigo que está lá no site da UOL, vocês podem acompanhar lá.
depois vocês quiserem, ou se quem tiver como acessar aí agora pode ver que eu estou lendo essa parte de lá. Fala que o terremoto de Lisboa foi a primeira e até agora maior catástrofe natural europeia devidamente registrada. Então, na Europa, esse foi o primeiro e a maior catástrofe que aconteceu. Então, perceba que tem uma forte ligação com o texto bíblico, que lá fala que seria um terremoto muito grande, e a história está confirmando que foi o primeiro e não teve outro mais forte, né, outro maior. Bom, estima-se que esse terremoto, isso cálculos depois, porque eles pegaram registro das pessoas que sobreviveram, né? O que aconteceu minutos antes do terremoto, o que aconteceu ali durante, para eles saberem mais ou menos quantos graus foi aquele terremoto. E os estudos chegaram, segundo estudiosos, né? Esse terremoto ele foi de 8,5 a 9 graus de magnitude na escala Richter. Então, na verdade, você tem aqui um terremoto com proporções muito grandes, né? Entre 8,5 a 9 graus de magnitude. Então, realmente foi um grande terremoto. Bom, o epicentro, para ser mais específico, como está aqui relatando na matéria, foi no Oceano Atlântico, cerca de 200 quilômetros ao sul do arquipélago de São Vicente. O terremoto atingiu também Marrocos, a Argélia e foi sentido em outros países da Europa, incluindo a Inglaterra. Então perceba ali a distância, né, entre Portugal e a Inglaterra, mas foi sentido lá também. Com relatos de um tsunami que atingiu a costa da Cornualha. Então assim, se você nunca viu, se você entrar no YouTube, eles criaram, Thiago, uma simulação desse terremoto. Você entra no YouTube, foi o governo mesmo, né, de Portugal, fez uma simulação das pessoas dentro das igrejas, porque como era feriado, todo mundo estava lá na igreja, em um país muito católico, né, fortemente católico, estava todo mundo na igreja, morreu muita gente porque as igrejas todas caíram, e eles simulam mais ou menos como foi isso. E o que chama mais atenção, porque você pensa assim, foi um terremoto. Tudo bem, um terremoto. A coisa não foi tão simples assim, né? Morreu muita gente, eu vou estar explicando aqui, mas foi assim, o terremoto causou incêndios. Isso acontece mesmo. Quando tem terremotos, normalmente tem incêndios. O terremoto, como foi no Oceano Atlântico, o pessoal achou que tinha acabado, né? Deu terremoto, acabou, pronto. Aí daqui a pouco veio aqui o tsunami. E muitas pessoas tinham fugido para próximo ali do mar, procurando refúgio, e aí veio a onda e matou mais pessoas. Então você tem terremoto, incêndio e um tsunami. E você aumenta os danos causados ali por aquela ação, né? Os danos, que tem lá, terremoto, destruiu muita coisa, aí depois vem um incêndio. Destrói mais uma porção de coisas. Vários. Aí depois vem um tsunami. Então assim, a população em Lisboa, que isso? Foi literalmente uma linguagem usando, né? Foi um inferno, né? Você imagina, né? Ali um terremoto, incêndio, depois um tsunami. E foi exatamente isso que aconteceu. Então olha só, os tremores duraram de 3 a 6 minutos. Nada. Questão de pouco tempo, mas você vê um prejuízo, um estrago grande, né? Causado pela estação. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Coloque nos comentários aí se você já passou por essa experiência de terremoto. E vou perguntar para o Thiago. Você já passou por essa experiência de terremoto? Graças a Deus, não. Eu já passei. Parece brincadeira, né? Peraí, não tem terremoto aqui no Brasil? Foi em 2018 ou 2017, se não me falha a memória. Teve um terremoto em um desses países aqui próximo do nosso. Eu não me lembro exatamente qual foi. Eu esqueci de anotar, eu não ter pego anotado para falar aqui agora, que veio na mente agora, né? A informação. Deu um terremoto em um desses países próximos que foi sentido no Brasil também. E uma das cidades que foi sentido terremoto foi em Uberlândia, eu morava lá. E aí, isso daí depois saiu no jornal, porque prédios, inclusive da Algar, que é a companhia de telefone de Uberlândia, o pessoal dentro do prédio sentiu, e lá em casa, que era o prédio que eu morava, no apartamento, eu senti também. E eu estava sozinho em casa, minha esposa tinha saído, minha filha também. Eu estava sozinho, estava na mesa, estava estudando. E olha como é que funciona. Só para quem já viveu, né, a situação, né? Eu estava com um livro em cima da mesa, estudando, e a mesa começou a balançar, né?
Se começou a balançar, atrapalha para você ler. Mas você vai ler balançando, né? E eu falei, vou segurar a mesa, né? Porque o que aconteceu, né? E eu tentei segurar a mesa e eu não consegui, entendeu? Ela continuou, aí eu achei estranho, peraí. E olha que aqui provavelmente foi em uma escala relativamente bem pequena. Foi nada! Pequena mesmo, foi nada. E eu tentava segurar a mesa e ela não parava de balançar. Porque na verdade era toda a estrutura do prédio que estava balançando, né? Mesmo que pouco, mas estava balançando. Eu segurando, falei, gente, aí na hora, isso é um terremoto, veio na minha mente assim, né? O que eu faço agora? Eu não sabia se eu corria do apartamento, se eu descia, porque eu falei assim, se esse negócio vai aumentar, né? É uma experiência única, só quem já passou para ver. Isso, como já acabou de falar, foi mínimo, ali foi questão de, tipo assim, uns 10 segundos, aí passou. Só que são 10 segundos que você pensa 1000 coisas, né? Parece que é 1 hora que você está ali, né? E aqui fala que foi 3 a 6 minutos. Em tempo, isso é rápido, mas foi um estrago. Então aqui, João Jonas, eu gostaria de destacar uma questão importante. Não sei se todos aqui recordam, quando estava próximo de Jesus voltar ao céu, então ali naqueles últimos minutos dele ali junto com os discípulos perguntaram, né, Senhor, o Senhor está indo, mas quando o Senhor vai voltar? Eles queriam saber quando o mestre ia voltar. Mas Jesus não deu uma data para eles, né? Não. Jesus não deu data. Jesus não deu data para eles, então nós não temos uma data. Mas Jesus deu sinais. E isso é importante para todos vocês que estão nos ouvindo, porque isso reforça a importância de estudarmos a palavra de Deus, para que nós possamos entender o que está acontecendo ao nosso lado e entender a relação desses acontecimentos com os sinais da volta de Jesus. E esses estudos que estão sendo realizados, eles são muito importantes para que possa auxiliar também o seu entendimento do estudo da palavra de Deus. E mais uma vez nós pedimos aqui que você compartilhe também. Para irmos ao céu, professor Jonas, gostaria de recordar que na nossa entrada lá no céu nós vamos ganhar uma coroa, né? E essa coroa ela vai precisar de estrelas. E cada uma dessas estrelas significa uma pessoa que nós alcançamos também através da pregação. Através da pregação. E uma forma de você pregar o Evangelho também é compartilhando essa mensagem. Então você pode compartilhar este vídeo aqui para que outras pessoas também possam conhecer. E o professor Jonas, nosso querido irmão Jonas, comentou aqui também de um outro terremoto, inclusive ele conseguiu sentir, lógico, numa magnitude bem pequena. E lá vai uma pergunta também. Nós estávamos falando aqui do terremoto de Lisboa, o senhor comentou aqui de um outro que o senhor presenciou. Temos registro de outros terremotos? Temos, isso é muito importante. Antes de citar aqui alguns terremotos que aconteceram depois desses, porque assim, nós temos um marco inicial, que foi o terremoto de Lisboa. Tiveram vários outros. Só para ficar registrado, olha só, em Lisboa o número de mortos é calculado entre 10 mil a 70 mil pessoas. Isso daqui é um cálculo aproximado, se você for buscar na história. Alguns dizem que é mais do que esse número, porque eles não tinham, como o IBGE tem hoje, né? Qual que é a população do mundo? Naquela época eles não tinham dados tão claros como esse. Então eles fazem assim, um cálculo aproximado. Mas muitas pessoas dizem que isso daqui pode ter sido mais ainda do que está dizendo na matéria. Essa matéria, como disse para vocês, está no UOL, né? De 10 a 70 mil pessoas, e se estima que 85% dos prédios, incluindo marcos públicos, como o Palácio Real e igrejas, cheias de fiéis por causa do feriado santo, foram abaixo. O estrago foi tão grande que eles não reconstruíram a cidade. Quem já foi na Europa, eu não tive ainda a oportunidade de ir lá, você pode conhecer Lisboa antiga, que foi destruída pelo terremoto, e a nova. Tinha condição de reconstruir 85% dos prédios, né? Vamos fazer outra, né? É o que eles fizeram. Então hoje você tem um passeio na parte histórica, na parte antiga de Lisboa, que foi destruída por esse terremoto. E aí vem a pergunta, né? Nós tivemos outros? Bom, nós tivemos, eu fiz uma pesquisa, né, só para trazer alguns dados. Nós tivemos na década de 60, 22 de maio de 1960, nós tivemos um terremoto no Chile, também de grande magnitude, 9,5 graus de magnitude. Nós tivemos em 1964 um terremoto no Alasca, foi 28 de março de 1964, também um terremoto muito forte, 9,2 de magnitude.
Nós tivemos um na Indonésia, e esse é bem mais recente, que é 2004. A maioria das pessoas que estão nos assistindo é provável que se lembram, né, desse terremoto. Foi 9,1, foi acompanhado também de um tsunami, e isso daí causou uma repercussão mundial. Esse terremoto na Indonésia, 26 de dezembro de 2004, me lembro perfeitamente desse, né? Nós tivemos também um terremoto no Japão, no dia 11 de março de 2011, esse está mais próximo de nós, foi 9 graus de magnitude, e foi também seguido de um tsunami. Esse também eu me lembro mais ainda, né? Com as imagens estão mais perfeitas na minha memória. Então nós tivemos aqui uma série de outros, se a gente fosse pesquisar mais nós iríamos encontrar, mas terremotos com grande magnitude, né? Aí, terremotos muito fortes. Certo. O senhor comentou aqui uma relação, aqui, uma sequência aqui de vários terremotos que aconteceram durante a história, e percebemos que alguns chegaram até próximo, né? Vemos aí o último que o senhor comentou em 2011, né? 2011. Agora, será que temos algum registro de terremotos assim mais próximos? Porque nós falamos no último estudo sobre pestes. Sim. Pestes, ou seja, é um assunto ao qual nós estamos vivendo atualmente. É um sinal que está presente na nossa vida hoje. Mas esse assunto de terremoto, será que tem algo mais próximo de nós em relação à data? Temos sim. E você que está nos assistindo, eu não sei se você acompanhou, se você está sabendo, né? Mas agora, mês de julho, nós estamos aqui há menos de 30 dias, nós tivemos um terremoto na Califórnia, no dia 6 de julho de 2020, terremoto com magnitude de 7,1 graus, atingiu o sul da Califórnia e ele foi sentido até no México. Nós estamos falando de menos de 30 dias. E esse é considerado o mais forte em 20 anos. Então, realmente foi um grande terremoto. O terremoto também causou um incêndio na região, foi o que eu falei. Lá em Lisboa teve terremoto, teve um incêndio, teve tsunami. Esse do Alasca, agora, tem menos de 30 dias, causou terremoto, veio o terremoto e veio um incêndio também. Você entra no YouTube, agora, vídeo recente, você vai ver lá os bombeiros tentando apagar o fogo, depois do terremoto. Então, os terremotos grandes, eles causam isso mesmo, entendeu? Então, tem uma questão aqui que nos traz a reflexão, Jonas. O senhor comentou aqui que nós tivemos um terremoto, talvez um dos maiores em 20 anos. Na região, lá do Alasca, né? Aliás, na Califórnia. Na Califórnia. Nós estamos vivendo em uma pandemia, talvez uma das maiores nos últimos anos, ou talvez até da história. E isso nos leva a uma reflexão, porque isso são sinais da volta de Jesus. Isso nos está mostrando que ele está pertinho de voltar. Tá. E como está a minha preparação? Como está a sua preparação? Como está a preparação de você que está assistindo a esse vídeo neste momento? Isso é muito importante. É o mais importante, né? É o mais importante. Os sinais que Jesus deixou foi justamente para alertar a preparação, né? Exatamente. Ele deixou os sinais para alertar a preparação. E ainda falando sobre esse terremoto da Califórnia, foi antes de ontem, hoje sábado, né? Antes de ontem, quinta-feira, dia 30 de julho, outro terremoto, na Califórnia também. 4,2 pontos, já foi bem menor, né? O outro foi 7,1. Na escala Richter, atingiu Los Angeles, que atingiu Los Angeles, né, na Califórnia, na manhã dessa quinta-feira. Então, estamos falando de um terremoto de anteontem. Então, nós estamos falando de um assunto atual, né? Qual que é o problema? A mídia divulga hoje o Covid-19. Ela não divulga. Na verdade, você tem essa informação, mas não tem destaque. Isso não está na primeira página do jornal. O que vai estar na primeira página do jornal vai ser o número de mortes no coronavírus. Entendeu? Então, quer dizer, essa informação, os sinais estão acontecendo, mas a mídia está focada na pandemia, não está focada nisso daqui, que é um sinal também da volta de Jesus, entendeu? Mas a pandemia também é um sinal, né? É um sinal, E ela está focada mais nessa área. E aí nós temos outro terremoto, que é agora no Alasca. Esse foi ainda mais forte ainda que o da Califórnia. Terremoto de 7,8 graus de magnitude. Foi quando? Semana passada, 22 de julho, entendeu? Então nós temos aqui, antes de ontem,
Nós temos semana passada, início do mês de julho, são terremotos. E não são terremotos fracos, são terremotos fortes. Você tem vídeos que mostram coisas assim. Eu estava dando uma olhada antes da gente vir aqui para gravar. Tem uma piscina lá nos Estados Unidos que parece uma praia, porque a terra foi sacudida de forma tão forte que a água da piscina parecia onda. O tremor gerou as ondas. As ondas, eu dentro de casa, lá filmando a piscina, que parecia que era uma praia, formando ondas porque a terra estava balançando. Isso agora, recente, né? Então, resumindo, né, para a gente terminar aqui o nosso estudo, a intensidade desses sinais, como a gente viu aqui, terremotos fortes, e a frequência com que eles se repetem, demonstram que Jesus está mais próximo de voltar. Ou seja, à medida que esse dia vai chegando, isso vai se repetindo de forma assim mais evidente. Então vão ter mais terremotos, mais rumores de guerras, mais doenças. Ah, vai parar no coronavírus? Não sabemos. Pode vir um outro vírus também depois do Covid-19 e vão acontecendo até chegar o clímax aí, que é realmente o dia da volta de Jesus. Então, para finalizar, eu quero reler o texto que foi lido aqui em Mateus 24, no início do nosso estudo, que diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, apesar de que está se aproximando, né? Eu disse que vai se repetindo. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Bom, vão se repetindo, e esse dia vai chegar. Não adianta você pensar que essa profecia não vai se cumprir, que vai se cumprir sim, Jesus vai voltar. E eles vão se repetindo, como eu disse, né, com mais frequência, com mais intensidade. E o dia vai chegar e nós precisamos estar preparados, como o Tiago comentou antes, né? Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos estar preparados para esse grande dia, que é o dia da volta de Jesus. Muito obrigado, irmão Jonas, por trazer este assunto tão importante. E eu confesso que no início eu estava imaginando que iríamos falar talvez de um assunto que aconteceu há muitos anos atrás, algo que não era um assunto da nossa atualidade. Mas percebemos aí, acredito que vocês perceberam, que estamos falando também de um assunto atual. Não é só a peste que é um assunto atual. Vemos aqui que o terremoto é um assunto atual. Não é um assunto, graças a Deus, na nossa cidade, no nosso país. Mas é também um assunto que está ocorrendo no nosso planeta. Ao finalizar aqui, segue meu apelo para você que está nos ouvindo. Dedique mais tempo para o estudo da Palavra de Deus. Vamos nos preparar. Esses sinais nos mostram que Jesus está voltando e que nós possamos nos preparar para encontrar com Jesus. Seja um evangelista, mesmo que virtual. Compartilhe esse vídeo com amigos, com seus familiares. E quando estiver presentes, fale de Jesus para este amigo, para que quando chegarmos lá no céu, possamos todos juntos nos alegrar juntamente com Jesus. Nos esperamos no próximo sábado com mais um estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos só fazer uma oração para a gente terminar, né? Vamos orar sempre, pessoal. Querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esse momento que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Nesse momento queremos te pedir que o Espírito Santo possa despertar o nosso coração para o momento que nós estamos vivendo nesse mundo e nos auxiliar na nossa preparação para a volta de Jesus. Queremos te pedir, ó Pai, que abençoe cada pessoa que está nos assistindo. Te pedimos que o Senhor possa tocar em seus corações também, para que eles possam fazer a devida preparação. Que eles possam, se alguém ainda não entregou a vida deles a Jesus, que eles possam fazer isso antes que seja tarde demais. Suplicamos também, ó Pai, o perdão dos nossos pecados, as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você. Que Deus possa abençoar você que está nos ouvindo e a sua família.